Nesse curso, vocês vão aprender a criar circuitos no simulador da Autodesk Tinkercad, certo? Vamos aprender a criar vários circuitos usando a placa Arduino, a placa controladora para a criação de protótipos eletrônicos. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos um circuito dentro do simulador da Autodesk, vamos conhecer um pouco da história da placa Arduino, certo? Para que ela serve, os tipos de placas, as plataformas, ok? Então nós temos aqui, falando um pouquinho sobre a história da placa Arduino, ela foi criada pelo italiano Massimo Banzi, tá? A placa Arduino original ela veio da Itália e também com a ajuda dos colaboradores aí David Guertin e Tom Winger, certo? O site oficial do Arduino é o www.arduino.cc. Nós temos diversos tipos de placas, né, para diversos tipos de funções. O que é que a gente pode fazer com a placa Arduino? Aqui eu listei alguns tipos de aplicações que a gente pode usar a placa Arduino na robótica, fazendo os protótipos, né, carrinhos de controle remoto, implementação de controles, controle de motores, né, tanto motores de servomotores como motores DC também, emulação de controles de sistemas interativos, né? Sistema eletrônico para enviar ou receber informações, entre outras aplicações, certo? Então nós temos aqui um exemplo de um jogo, de um videogame que a gente pode criar usando a placa Arduino e um controle aí de videogame. Também podemos criar um robô que anda, né, que ele consegue medir a distância e passar por um determinado obstáculo, ou um robô que use um controle remoto, certo? Podemos usar também garra robótica para poder pegar itens, também como robôs que eles andam e interagem com as pessoas, ok? Qual é a vantagem da placa Arduino? Ela é barata. Você pode usar o software próprio do Arduino, né, o que nós chamamos de IDE, tá? Comprar ela por um preço muito acessível e custa de entre 40 a 50 reais. As plataformas, né? Quais são os tipos de placa Arduino que nós temos? Primeiro a gente precisa entender que a placa Arduino não é um computador, ela é um microcontrolador. Por quê? Porque ela usa um ATmega, né? O próprio controlador dela é chamado de ATmega. Esse controlador fica dentro, acoplado na placa Arduino. A gente pode perceber aqui pela foto que a gente tem um microcontrolador, ok? Normalmente o microcontrolador é um ATmega 8 ou um M8, ok? Nós temos aqui o próprio software do Arduino, que a gente chama de Arduino IDE, e abaixo nós temos alguns tipos de shield. Quais são os shields mais conhecidos do Arduino? Os shields são placas de expansão que podemos colocar na placa Arduino. Então a gente tem módulo de microfone, temos aqui o módulo laser, buzzer, infravermelho, módulo de LED, RGB, relé, sensor magnético, sensor de desvio de obstáculos, sensor de temperaturas, entre outros shields que podemos falar futuramente. Placas do Arduino, nós temos diversos tipos. Nós temos a Uno, nós temos a Mega, nós temos Leonardo, nós temos Ethernet, nós temos Arduino Pro, tem o Arduino de controle, tem diversos tipos de placa Arduino, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? As mais conhecidas são Arduino Uno, Arduino Leonardo e Arduino Mega, essa daqui. Para a criação de protótipos, a gente também tem o Arduino Nano e o Arduino Mini. Aqui são os modelos de placa Arduino padrão. Nós temos aqui o Arduino I1, Ethernet, TIAM, 101, ETH e o 1200, né? Temos esse daqui, o Explorer, também, que é muito usado para controles de videogame. O Arduino Mega, conhecido por ter mais pinos digitais e analógicos, bem diferente do Arduino Uno, ok? Observe que nós temos dois tipos de modelo de Arduino Mega, o padrão e o ADK 2560.
Observe que a quantidade de pinos são superiores ao Arduino Uno. E aí nós temos os Arduinos padrões, né? O Arduino USB, o Arduino Serial, temos o Arduino USB 2.0, o Extreme, o V2, NG, Decemilha e o Arduino Uno que nós vamos trabalhar no simulador, que é o padrão que nós conhecemos hoje. E tem diversos tipos, né? O RV2, o RV3, o Arduino Uno puro, ok? As diferenças entre as placas Arduino é que elas possuem alguns pinos a mais, outro a menos, principalmente a quantidade de pinos digitais e analógicos, ok? Quais são os botões, quais são os itens presentes dentro de uma placa Arduino? Nós temos o botão Reset, isso falando uma placa Arduino padrão. Botão Reset, que você pode reiniciar toda a programação que você gravar. Temos aqui as portas digitais, onde você vai encaixar os pinos, vai de 0 a 13. O GND quer dizer que é o ground, é o terra, né, o sinal negativo. Você tem os conectores micro USB, tem os LEDs indicadores, quando você carrega uma programação para dentro da placa, esses LEDs podem acender, certo? Temos um conector de alimentação entre 7 a 12 volts, conectores de voltagem, né, reset e overhead, e portas analógicas. Nós temos 6 portas analógicas para poder trabalhar com resistores, potenciômetros, entre outros. E aqui nós temos o microcontrolador. Observe que é um pouco diferente do Arduino Uno. Aqui nós temos o ATmega, né, 168, e aqui a gente tem um ATmega 32, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como criar uma conta no simulador da Autodesk Tinkercad. Primeiro vocês vão acessar o site que está na descrição do vídeo, tinkercad.com/circuitos. Após acessar esse link, vocês vão clicar no botão no canto superior direito, inscreva-se. Vamos esperar. Após isso, vocês podem usar, né, ele está perguntando aqui como você usará o Tinkercad. Vocês podem usar uma conta, né, criar uma conta pessoal. Então, vou clicar aqui, criar uma conta pessoal. Observe que ele pergunta se você estiver com a conta do Gmail já logada, vocês podem entrar com a conta do Google, certo? Ou entrar com o e-mail normal, da Hotmail, do Outlook. Eu vou clicar aqui em entrar com e-mail normal. Observe que ele vai pedir para criar a conta, vocês precisam selecionar o país, então vou clicar e selecionar aqui Brasil. Após isso, você vai colocar sua data de aniversário, dia que você nasceu, o mês e o ano, certo? Após isso, vocês vão clicar em avançar. Feito isso, vocês vão colocar a conta de e-mail de vocês, sempre minúscula, e a senha. Observe que quando vocês forem colocar a senha, eles dão aqui uma explicação que tem que ter pelo menos uma letra, um número, mínimo de 8 caracteres e pelo menos 3 caracteres exclusivos, que no caso seria aí um sinal, um símbolo, né? Um ponto, um caractere especial. Então mistura letras, números e símbolos no teclado. Ok? À medida que você for preenchendo, ele vai dar um ok. Aqui no meu, esse e-mail já está registrado porque eu já tenho uma conta no Tinkercad, só estou mostrando para vocês. Após isso, vocês têm que marcar aqui aceitar os termos de serviço e vocês vão criar a conta. Assim que vocês entrarem, provavelmente vai aparecer o nome de vocês aqui e vai aparecer todos os projetos que vocês criarem. Como a gente está criando do zero aqui, a gente vai clicar em circuitos, certo? E aqui observe que eu já tenho vários projetos de Arduinos que eu fiz anteriormente, certo? Vocês vão clicar no botão criar novo circuito. Então clica aqui. E vamos conhecer um pouco dessa janela. Primeiramente, a gente vai colocar o nome aqui em cima do título do projeto. Vamos colocar primeiro projeto.
certo? Para você salvar é só clicar nesse botão aqui no final, quando você finalizar o projeto, para poder salvar. Vamos conhecer todas essas opções. Então aqui fica o título, certo? Aqui nós temos o botão para girar um componente. Por exemplo, eu vou pegar um LED, observe que aqui na lateral direita nós temos os componentes, vou clicar no LED e arrastar para a área de trabalho. Para você girar é muito fácil, você clica no componente e clica no botão girar aqui no canto superior esquerdo. Observe que ele vai girando, isso vai ser muito útil para você colocar dentro de uma placa de ensaio, certo? Para excluir, você pode clicar nele e clicar aqui no botão excluir. Vocês podem voltar a uma etapa anterior, por exemplo, desfazer aquilo que você fez, eu acabei de excluir, então posso me arrepender e voltar, né, aqui a etapas anteriores. Então posso desfazer e posso também refazer uma operação. Além disso, eu tenho aqui um bloquinho de anotação para fazer as minhas anotações daquele determinado componente. Para fazer a anotação é muito simples, você clica no componente e aí vocês vão clicar aqui no bloco de anotações. Observe que ele aparece aqui, vocês vão clicar e pode digitar a sua anotação. Por exemplo, estou usando um LED vermelho. Ponto. Pressiono Enter, vai ficar aqui a sua anotação. E aí vocês podem arrastar para a posição que vocês desejarem, certo? Se você quiser excluir, você seleciona e clica na lixeira, que é o botão excluir. As anotações são muito importantes para explicar, né, parte do projeto que vocês estão desenvolvendo dentro do Tinkercad. Após vocês colocarem uma anotação, se você não quiser exibi-la, você pode deixá-la selecionada e clicar no botão para ocultar essa anotação. Se você quiser que ela apareça novamente, é só clicar no botão exibir, certo? No lado direito, nós temos a parte no campo do código, que vocês clicam no código e é onde você vai digitar a programação do circuito quando você completar. A gente vai ver isso mais adiante. Aqui é para iniciar a simulação, para ver se está tudo ok. E vai aparecer aqui um cronômetro, né, indicando que a simulação está em andamento. Vocês podem clicar no botão parar a simulação para poder verificar erros no código. Vocês podem exportar o código, né, ou exportar o circuito. Clicando, ele vai ficar com formato .brd. E usar aí no PowerPoint, no documento do Word, enviar por e-mail para alguém, certo? Vocês podem compartilhar também o circuito para outras pessoas. Aqui na lateral direita, nós temos todos os componentes básicos. Observe aí, resistor, LED, botão, potenciômetro, capacitor, interruptor, bateria, 9 volts, 3 volts, 1,5 volts, placa de ensaio, motores, placa Arduino, né, transistores, LEDs, diodos, fotoresistor, sensor, piezo, entre outros. Aqui são os componentes básicos. Se estiver difícil de encontrar um determinado componente à medida que a gente criar o circuito, vocês podem utilizar o campo de pesquisa e digitar o componente que você deseja colocar. Por exemplo, eu vou pegar agora o Arduino. Então eu digito aqui Arduino e aí eu clico no item, mantenho o botão esquerdo pressionado e arrasto para dentro do cenário. Se eu quiser girar a placa Arduino, é só clicar nela, deixo selecionada e clico no botão girar. A gente vai usar isso em alguns circuitos. Para arrastar, é só clicar com o botão esquerdo e arrastar. Se você estiver com pouco zoom, vocês podem clicar nesse botão aqui no canto superior esquerdo para aplicar o zoom para ajustar a sua tela, certo? E usar a roda do mouse para aumentar ou diminuir o zoom também, ok? Caso você queira que apareça todos os componentes, vocês vão clicar aqui onde está o campo componentes e colocar todos. E aí vai aparecer todos os componentes do simulador Arduino que você pode utilizar. Se você quiser uma explicação detalhada de cada um desses componentes, para que serve, né, qual é a sua função, onde utilizar, vocês podem clicar nesse botão aqui à direita do componente. Você clica e vai aparecer a função de cada um, né? O que é um resistor, para que serve um capacitor,
qual é a diferença entre os capacitores, diodos. Então, cada um tem a sua explicação aqui. Não esqueçam de clicar nesse botão. Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos criar um circuito e fazer acender um LED. Até lá!